Quinta. Será porventura o estilo que hoje se usa nos púlpitos? Um estilo tão empeçado, um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado a toda a arte e a toda a natureza? Boa razão é também esta. O estilo há de ser muito fácil e muito natural. Por isso, Cristo comparou o pregar ao semear. Exit qui seminat seminare. Compara Cristo o pregar ao semear, porque o semear é uma arte que tem mais de natureza que de arte. Nas outras artes, tudo é arte. Na música, tudo se faz por compasso. Na arquitetura, tudo se faz por regra. Na aritmética, tudo se faz por conta. Na geometria, tudo se faz por medida. O semear não é assim. É uma arte sem arte. Caia onde cair. Vede como semeava o nosso lavrador do Evangelho. Caía o trigo nos espinhos e nascia. Aliud quecidit inter spinas et simul exhortai spinae. Caía o trigo nas pedras e nascia. Aliud quecidit super petram et hortum. Caía o trigo na terra boa e nascia. Aliud quecidit in terra bonam et natum. Ia o trigo caindo e ia nascendo. Assim há de ser o pregar. Hão de cair as coisas e hão de nascer. Tão naturais que vão caindo, tão próprias que venham nascendo. Que diferente é o estilo violento e tirânico que hoje se usa? Ver vir os tristes passos da Escritura, como quem vem ao martírio. Uns vêm acarrentados, outros vêm arrastados, outros vêm estirados, outros vêm torcidos, outros vêm despedaçados, só atados não vêm. A tal tirania, então no meio disto, que bem levantado está aquilo. Não está a coisa no levantar, está no cair. Quecidit. Notai uma alegria própria da nossa língua. O trigo do semeador, ainda que caiu 4 vezes, só de 3 nasceu. Para o sermão vir nascendo, há de ter 3 modos de cair. Há de cair com queda, há de cair com cadência, há de cair com caso. A queda é para as coisas, a cadência para as palavras, o caso para a disposição. A queda é para as coisas, porque hão de vir bem trazidas e em seu lugar. Hão de ter queda. A cadência é para as palavras, porque não hão de ser escabrosas, nem dissonantes. Hão de ter cadência. O caso
é para a disposição, porque há de ser tão natural e tão desafetada que pareça caso e não estudo. Que quidit. Já que falo contra os estilos modernos, quero alegar por mim o estilo do mais antigo pregador que houve no mundo. E qual foi ele? O mais antigo pregador que houve no mundo foi o céu. Coeli enarrant gloriam Dei et opera manum eius annuntiat firmamentum. Diz Davi. Suposto que o céu é pregador, deve de ter sermões e deve de ter palavras. Sim, tem. Diz o mesmo Davi. Tem palavras e tem sermões, e muito bem ouvidos. Non sunt loquelae, nec sermones, quorum non audiantur voces eorum. E quais são estes sermões e estas palavras do céu? As palavras são as estrelas, os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. Vede, como diz o estilo de pregar do céu, com o estilo que Cristo ensinou na terra. Um e outro é semear. A terra semeada de trigo, o céu semeado de como quem ladrilha ou azuleja. Ordenado, mas como as estrelas, stellae manentes in ordine suo. Todas as estrelas estão por sua ordem, mas é ordem que faz influência, não é ordem que faça lavor. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte está branco, da outra há de estar negro. Se de uma parte está dia, da outra há de estar noite. Se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra hão de dizer subiu. Basta que não havemos de ver num sermão duas palavras em paz, todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário. Aprendamos do céu o estilo da disposição e também o das palavras. Como hão de ser as palavras? Como as estrelas. As estrelas são muito distintas e muito claras. Assim, há de ser o estilo da pregação, muito distinto e muito claro. E nem por isso temais que pareça o estilo baixo. As estrelas são muito distintas e muito claras e altíssimas. O estilo pode ser muito claro e muito alto, tão claro que o entendam os que não sabem, e tão alto que tenham muito que entender nele os que sabem. O rústico acha documentos nas estrelas para a sua lavoura, e o mareante para a sua navegação, e o matemático para as suas observações e para os seus juízos. De maneira que o rústico e o mareante, que não sabem ler nem escrever, entendem as estrelas, e o matemático, que tem lido quantos escreveram, não alcança a entender quanto nelas há. Tal pode ser o sermão. Estrelas, que
todos as veem e muito poucos as medem. Sim, padre. Porém, esse estilo de pregar não é pregar culto, mas fosse. Este desventurado estilo que hoje se usa, os que o querem honrar chamam-lhe culto, os que o condenam chamam-lhe escuro, mas ainda lhe fazem muita honra. O estilo culto não é escuro, é negro, e negro boçal e muito cerrado. É possível que somos portugueses e havemos de ouvir um pregador em português e não havemos de entender o que diz? Assim como a lexicon para o grego e calepino para o latim, assim é necessário haver um vocabulário do púlpito. Eu ao menos o tomara para os nomes próprios, porque os cultos têm desbatizados os santos, e cada autor que alegam é um enigma. Assim o disse o cetro penitente, assim o disse evangelista Apeles, assim o disse a águia da África, o favo de Claraval, a púrpura de Belém, a boca de ouro. A tal modo de alegar. O cetro penitente dizem que é Davi, como se todos os cetros não foram penitência. O evangelista Apeles, que é São Lucas. O favo de Claraval, São Bernardo. A águia de África, Santo Agostinho. A púrpura de Belém, São Jerônimo. A boca de ouro, São Crisóstomo. E quem quitaria ao outro cuidar que a púrpura de Belém é Herodes, que a águia de África é Cipião e que a boca de ouro é Midas? Se houvesse um advogado que alegasse assim a Bartolo e Baldo, havíeis de fiar dele o vosso pleito? Se houvesse um homem que assim falasse na conversação, não havíeis de ter por nécio, pois o que na conversação seria necessidade, como há de ser discrição no púlpito? Boa me parecia também esta razão, mas como os cultos pelo polido e estudado se defendem com o grande Nazianzeno, com Ambrósio, com Crisólogo, com Leão, e pelo escuro e duro, com Clemente Alexandrino, com Tertuliano, com Basílio de Seleucia, com Zeno Veronense e outros, não podemos negar a reverência a tamanhos autores, posto que desejáramos, nós que se prezam de beber destes rios, a sua profundidade. Qual será logo a causa de nossa queixa? Sexta. Será pela matéria ou matérias que tomam os pregadores? Usa-se hoje o modo que chamam de apostilar o evangelho, em que tomam muitas matérias, levantam muitos assuntos, e quem levanta muita caça e não segue nenhuma, não é muito que se recolha com as mãos vazias. Boa razão também é esta. O sermão há de ter um só assunto e uma só matéria. Por isso Cristo disse que o lavrador do evangelho não semeara muitos gêneros de sementes, senão uma só. Exit qui seminat, seminare semen. Semeou uma só semente e não muitas, porque o sermão há de ter uma só matéria e não muitas matérias. Se o lavrador semeara primeiro trigo
e sobre o trigo semeara centeio, e sobre o centeio semeara milho grosso e miúdo, e sobre o milho semeara cevada, que havia de nascer? Uma mata brava, uma confusão verde. Eis aqui o que acontece aos sermões deste gênero. Como semeiam tanta variedade, não podem colher coisa certa. Quem semeia misturas, mal pode colher trigo. Se uma nau fizesse um bordo para o norte, outra para o sul, outro para leste, outro para oeste, como poderia fazer viagem? Por isso, nos púlpitos se trabalha tanto e se navega tão pouco. Um assunto vai para um vento, outro assunto vai para outro vento. Que se há de colher, senão o vento? O Batista convertia muitos em Judeia, mas quantas matérias tomava? Uma só matéria. Parateuian Domini, a preparação para o reino de Cristo. Jonas converteu os ninivitas, mas quantos assuntos tomou? Um só assunto. Ad hoc quadraginta dies ei Nínive subvertetur, a subversão da cidade. De maneira que Jonas em 40 dias pregou um só assunto, e nós queremos pregar 40 assuntos em 1 hora? Por isso não pregamos nenhum. O sermão há de ser de uma só cor, há de ter um só objeto, um só assunto, uma só matéria. Há de tomar o pregador uma só matéria, há de defini-la para que se conheça, há de dividi-la para que se distinga, há de prová-la com a escritura, há de declará-la com a razão, há de confirmá-la com o exemplo, há de amplificá-la com as causas, com os efeitos, com as circunstâncias, com as conveniências que se hão de seguir, com as inconvenientes que se devem evitar, há de responder às dúvidas, há de satisfazer as dificuldades, há de impugnar e refutar com toda a força da eloquência os argumentos contrários. E depois disto, há de colher, há de apertar, há de concluir, há de persuadir, há de acabar. Isto é sermão, isto é pregar. E o que não é isto é falar demais alto. Não nego, nem quero dizer que o sermão não haja de ter variedade de discursos, mas esses hão de nascer todos da mesma matéria e continuar e acabar nela. Quereis ver tudo isto com os olhos? Ora, vede. Uma árvore tem raízes, tem troncos, tem ramos, tem folhas, tem varas, tem flores, tem frutos. Assim há de ser o sermão. Há de ter raízes fortes e sólidas, porque há de ser fundado no Evangelho. Há de ter um tronco, porque há de ter um só assunto e tratar uma só matéria. Deste tronco
hão de nascer diversos ramos, que são diversos discursos, mas nascidos da mesma matéria, e continuados nela. Estes ramos não hão de ser secos, senão cobertos de folhas, porque os discursos hão de ser vestidos e ornados de palavras. Há de ter esta árvore varas, que são a repreensão dos vícios. Há de ter flores, que são as sentenças, e, por remate de tudo, há de ter frutos, que é o fruto e o fim a que se há de ordenar o sermão. De maneira que há de haver frutos, há de haver flores, há de haver varas, há de haver folhas, há de haver ramos, mas tudo nascido e fundado em um só tronco, que é uma só matéria. Se tudo são troncos, não é sermão, é madeira. Se tudo são ramos, não é sermão, são maravilhas. Se tudo são folhas, não é sermão, são versas. Se tudo são varas, não é sermão, é feixe. Se tudo são flores, não é sermão, é ramalhete. Serem tudo frutos, não pode ser, porque não há frutos sem árvore. Assim que nesta árvore, a que podemos chamar árvore da vida, há de haver o proveitoso do fruto, o formoso das flores, o rigoroso das varas, o vestido das folhas, o estendido dos ramos, mas tudo isto nascido e formado de um só tronco, e esse não levantado no ar, senão fundado nas raízes do Evangelho. Seminare semen. Eis aqui como hão de ser os sermões. Eis aqui como não são. E assim não é muito que se não faça fruto com eles. Tudo o que tenho dito pudera demonstrar largamente, não só com os preceitos dos Aristóteles, dos Túlios, dos Quintilianos, mas com a prática observada do príncipe dos oradores evangélicos São João Crisóstomo, de São Basílio Magno, São Bernardo, São Cipriano e com as famosíssimas orações de São Gregório Nazianzeno, mestre de ambas as igrejas. E posto que nestes mesmos padres, como em Santo Agostinho, São Gregório e muitos outros, se acham os evangelhos apostilados com nomes de sermões e homilias, uma coisa é expor e outra pregar. Uma ensinar e outra persuadir. E desta última é que eu falo, com a qual tanto fruto fizeram no mundo Santo Antônio de Pádua e São Vicente Ferrer. Mas nem por isso entendo que seja ainda esta a verdadeira causa que busco.